Hoje eu vim falar um pouco sobre constância, sobre você se manter constante na sua busca em Deus, né? Como se manter constante em meio a tantas coisas que tiram o nosso foco de Deus, né? Então, como que a gente pode se manter constante em Deus? Algo que faça parte da sua rotina, que faça parte da sua vida. E não apenas como um checklist do seu dia. Tem algo diferente que eu possa fazer? Tem. Você já deve ter, se questionado a respeito disso. Eu tento, muitas vezes, eu consigo uma semana, mas depois a rotina, outras coisas fazem com que eu saia dessa constância em Deus. Você já deve ter pensado, sempre quando eu tenho que chegar mais cedo no serviço, ou quando eu chego do serviço, eu chego muito cansado, não tenho tempo. Eu vou falar sobre o que eu vivo com Deus. Então, a primeira coisa que me fez ser constante em Deus, sempre, a todo momento, todos os dias, é o saber da dependência que eu tenho dele. É o saber que eu sou dependente de Deus. É assim como você entende que você precisa beber água todos os dias, em média de 1,5 litro, 2,5 litros, 3 litros por dia, para você se manter hidratado, para você ter uma vida saudável, certo? Eu preciso da água. Dessa forma nós devemos enxergar, mas é muito além. Eu tô dando um exemplo, é claro. Mas é dessa forma que você deve enxergar a sua dependência de Deus. É muito mais do que outra coisa na sua vida. Então, eu entendi que eu sou dependente dele. Então, isso instiga, a minha busca pela presença dele todos os dias. Você saber da sua dependência dele é um passo muito importante. É o primeiro passo, na verdade. Então, algo que me fez ter uma busca constante em Deus é saber que eu sou amada por Ele. E isso foi gerando um amor dentro de mim por Ele. Então, quando você se sente bem, quando você se sente satisfeito, quando você se sente completo na presença de Deus, faz você buscá-lo constantemente. Isso vai sendo formado no seu coração. Isso que Ele vai criando em você, não é algo que você vai criando por Ele, mas é Ele que vai criando dentro de você um amor por Ele, um amor por estar na presença dEle. Quando você ama alguém, você sempre quer estar na presença dessa pessoa, você sempre quer estar perto dessa pessoa, não é verdade? Com Deus é muito mais do que isso. É um amor incondicional, incomparável, e que à medida que você for buscando, esse amor vai crescendo dentro de você e é algo sobrenatural na nossa vida. Você vai sentir uma necessidade, uma vontade, um desejo de estar na presença do Senhor todos os dias. E você vai descobrir que você ama ouvir a voz dele, que você ama sentir a presença dele na sua vida. E isso vai sendo cada vez mais profundo. Algo que também me faz buscar o Senhor todos os dias, a todo momento, é a fé. A fé, ela é algo que agrada ao coração de Deus. À medida que você for buscando a Deus, a presença dele, através da sua palavra, através da oração, a sua fé vai sendo alimentada. E é a fé que te leva também ao encontro dele todos os dias, porque você crê na palavra dele. Então, cada vez mais que eu busco a Deus, a minha fé vai sendo alimentada. E algo que eu acho importante você criar no seu coração é a prioridade. Então, eu sempre cometia o erro, por exemplo, de falar assim: então, quando eu chegar em casa, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Ou antes de dormir, eu vou orar e vou ler a Bíblia, Eu vou deixar para esse momento. Só que chegava esse momento e eu preferia fazer outra coisa. Eu preferia dormir, eu preferia mexer no celular, eu preferia assistir televisão, eu preferia fazer outras coisas, Então, outras coisas foram tomando lugar ali na minha vida, naquele exato momento, e eu fui deixando de lado meu momento com Deus. E isso foram várias vezes, Então, eu nunca conseguia sair disso. Foi aí que eu entendi que eu não estava colocando a minha devocional, a minha constância com Deus como prioridade na minha vida. Então, o que é prioridade? É aquilo que você coloca em primeiro. Quando eu comecei a colocar como prioridade, tudo melhorou, O meu relacionamento com Deus melhorou. Então, o meu devocional
né? Ele passou a ser a minha primeira atitude do dia. A primeira coisa que eu estava fazendo quando eu acordava. Eu ficava presa no celular até o café da manhã, ia direto pra televisão, sei lá, ia fazer qualquer outra coisa e deixava para trás, deixava por último. Então eu comecei a colocar a minha devocional como a primeira coisa do meu dia. Então eu levanto, tomo meu café, faço meu devocional. Eu consegui organizar isso. É uma forma de eu entender e de eu guardar no meu coração de que o Senhor, Ele é prioridade na minha vida. Não é que Ele é o primeiro da fila, não é que Ele é o primeiro lugar. Porque o primeiro lugar eu sempre ouvi isso dos pastores, né? Deus, Ele não tem que ser o primeiro na sua vida. Porque o primeiro lugar sempre pode ser ocupado pelo segundo. Mas Deus, Ele tem que ser o único na sua vida, né? A posição que Ele tem na sua vida é exclusiva dEle. Então, eu coloquei a minha busca em Deus como o primeiro ato do meu dia, como a minha primeira atitude do dia. E durante todo o dia eu vou sendo edificada por ela, né? Porque não é o simples fato de você ler a Bíblia, mas é aquele momento que você tem de revelação, de intimidade, de escutar, de ouvir a voz de Deus, e Ele vai falando muitas coisas ao longo do dia. E algo que eu aprendi também é que o seu momento com Deus, ele não deve se limitar apenas a um período do dia, só naquele período da sua oração, da sua devocional, mas sim durante o dia todo. Porque a sua vida com Deus, ela deve ser constante. Assim como você tem um relacionamento com as pessoas. Eu separo um momento com Deus para ser alimentada pela palavra e durante o dia eu vou tendo uma comunhão com Ele. E quando a gente vive isso, nós conseguimos ser mais constantes. Eu já me senti muito desanimada várias vezes, às vezes por não entender o que eu estava lendo, né? Ainda mais no começo da minha conversão. Então, muitas vezes eu me sentia desanimada, eu me sentia frustrada por não conseguir, eu me cobrava por isso. Então, eu pedi discernimento, pedi sabedoria para Deus, né? Para que eu pudesse fazer isso de uma maneira que trouxesse a palavra dele na minha vida, não apenas pelo que eu estava lendo, mas pelo que eu experimentava da palavra dele na minha vida. Sempre quando eu faço minha devocional, eu sempre peço discernimento pro Espírito Santo. Eu sempre peço revelação pro Espírito Santo, porque às vezes a gente lê algo e a gente quer interpretar da nossa maneira, mas com a palavra de Deus ela não funciona desse jeito, não funciona dessa maneira. A palavra de Deus, quem nos revela é o Espírito Santo. É Ele quem vai nos trazer aquela palavra viva no nosso coração. E isso tem funcionado na minha vida, né? Eu vim compartilhar com vocês apenas como eu faço na minha vida. Então, eu sabendo que eu sou dependente de Deus, eu tendo amor pela presença de Deus, a fé que tem sido alimentada na minha vida me faz buscar a Deus. E a prioridade que Ele tem na minha vida são coisas, são fatos que me fazem buscá-lo todos os dias, né? E isso vem crescendo a cada dia mais. Não é apenas uma dose que Ele nos dá, Ele nos enche todos os dias. E todos os dias é algo diferente que a gente experimenta com Deus. Eu uso 2 Bíblias. Eu uso essa Bíblia aqui todos os dias, é a 365. Ela tem, né, o propósito de lermos a Bíblia toda em um ano. Tem todos os meses aqui, ó, tudo separado por meses. E eu acho muito interessante, por quê? Porque a gente lê um capítulo, normalmente um capítulo e meio do Velho Testamento, depois um capítulo do Novo Testamento, um Salmos, certo? E um Provérbios. Então, é durante um ano inteirinho, eu acho muito, muito, muito legal. E a tradução é Nova Versão Transformadora. Essa é que eu uso todos os dias. A outra que eu uso é essa. Eu gosto bastante dela também. A letra dela é menor, mas eu não uso ela para estudo. Assim, eu uso ela, por exemplo, como essa versão. Essa versão é Nova Versão Internacional, certo? Então, algumas palavras são diferentes, né? Por conta da tradução. Então, às vezes, alguma palavra que eu possa não entender ou que eu quero me aprofundar melhor, eu vou e procuro nessa. Então, eu uso elas, às vezes, simultaneamente. Então, foi através
disso que a minha vida com Deus se tornou constante. Como tem sido a sua vida com Deus? Você tem conseguido? Você tem tido dificuldades? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Sempre peça discernimento para Deus, sempre peça orientação dele, para que você consiga ter uma vida constante com Deus, sendo alimentada, né, e edificada cada vez mais. Eu espero que esse vídeo tenha sido bom para você, tenha te edificado, tenha te ajudado. A nossa vida com Deus, ela é tão simples, é muito mais simples do que a gente imagina. Ela é muito mais gostosa e leve do que a gente pensa que é. E é isso. Eu volto semana que vem com um vídeo novo para vocês. Não esquece de se inscrever e de ativar aqui o sininho para que você receba todas as notificações, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Tchau!